E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar com vocês sobre uma história muito conhecida. Em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17, nós vamos ver o diálogo do jovem rico com Jesus. A Bíblia diz que um jovem chega diante de Jesus, se prostra diante dele e faz a seguinte pergunta: Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E nós vemos aqui algumas lições muito importantes dentro desse diálogo. Quando ele faz essa pergunta, Jesus começa a listar alguns dos mandamentos para ele e logo em seguida ele responde: Eu já tenho feito tudo isso toda a minha vida, desde a minha juventude, eu já tenho cumprido tudo isso. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele com amor, vai e fala para ele: Tá, então vai, vende todos os seus bens, dê aos pobres, depois volta e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele vai embora triste, ele vai embora contrariado com aquilo que Jesus disse para ele, porque a Bíblia diz que ele tinha muitos bens. Bom, naquela época, quando a pessoa ela tinha muito dinheiro, quando ela era bem-sucedida, isso, na visão dele, significava que ela estava sendo abençoada por Deus. Significava que era Deus que estava fazendo ela prosperar. Do contrário, se a pessoa fosse pobre, se a pessoa não tivesse tantos recursos, já ficava claro diante daquela sociedade que Deus provavelmente haveria amaldiçoado aquela pessoa. Então aquele jovem, quando ele se aproxima de Jesus, ele já tem uma convicção de quem ele é e provavelmente de que ele já teria a vida eterna. Aqui eu quero tirar algumas lições com você. Primeiramente, nós sabemos que para herdar alguma coisa, você não precisa fazer nada, porque herdar não tem a ver com fazer, mas sim com ser, e principalmente a vida eterna. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, não somos salvos pelas boas obras, pelas caridades que fazemos às pessoas, apesar disso ser muito importante. Mas não é isso que nos salva. O que nos salva é o sacrifício de Jesus. Nós somos salvos por causa daquilo que Jesus fez. A graça nos alcançou e por isso nós alcançamos de Deus a salvação. Então não tem nada a ver com o que nós fazemos. Nada do que façamos pode comprar a vida eterna. Então esse é o primeiro equívoco que nós vemos dentro da fala desse jovem. Então o que Jesus quis dizer quando falou para ele ir, vender os seus bens e depois voltar e seguir? A Bíblia diz que Jesus olhou para ele com amor. Obviamente, Jesus conhecia o coração daquele jovem. E quando Jesus fala isso para ele, fica claro que o Senhor da vida daquele jovem era os seus bens. Ainda que ele cumprisse todas as leis. Quando ele fala, que tem feito tudo isso, provavelmente sim, ele tinha acesso às escrituras, ele conhecia a Bíblia daquela época. Então sim, provavelmente ele seguia, provavelmente ele obedecia, mas isso não era o suficiente porque o seu coração não estava em Deus. E Deus não era o Senhor da sua vida, mas sim as suas riquezas, mas sim os seus bens. Então quando Jesus fala para ele ir e vender, Jesus também não está dizendo que a vida eterna se alcança com isso, mas o que Jesus estava dizendo para ele é: vai, abre mão de tudo aquilo que te prende, volta e faz de mim o seu Senhor, e faz de mim o seu mestre, o Deus da sua vida. E aquele jovem foi embora porque a Bíblia diz que ele tinha muitas riquezas, ele possuía muitas terras, e provavelmente ele não quis abrir mão de tudo isso. Aqui nós não estamos falando também, não estou falando para você que ter dinheiro é pecado, que ter bens, que ter riquezas é errado. Longe disso. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, assim como nós escutamos. Mas a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro, isso sim é a raiz de todos os males, isso sim nos faz pecar, isso sim nos afasta de Deus. O problema não é ter dinheiro, o problema não é ter riquezas, o problema é quando essas coisas nos possuem, o problema é quando essas coisas nos dominam. E dentro dessa história, dentro desse diálogo, lembrando que aqui não foi uma parábola, aqui aconteceu de fato. Esse jovem se aproximou de Jesus e perguntou essas coisas para Jesus. Então dentro disso eu quero te perguntar: quem é que tem sido o Senhor da sua vida? Será que também são os bens que você possui? Será que também as riquezas que você possui, o seu dinheiro ou o seu trabalho? Quem tem sido o Senhor da sua vida? Será que é a sua família, o seu marido, o seu namorado, a sua namorada?
Quem tem sido o Senhor da sua vida? Para quem que você recorre? Então, o Senhor na vida desse jovem era as suas riquezas, mas quem sabe também o Senhor da sua vida é você mesmo. Jesus conta uma parábola de um filho que pede a sua parte da herança para o pai e vai embora. E a Bíblia diz que ele gasta tudo, ele perde tudo. Ou seja, o Senhor da vida do filho pródigo, que é como nós conhecemos a história, era ele mesmo. Ele queria ser independente, ele queria ser o Senhor da sua vida, dizer o que ele teria que fazer, e assim ele fez. Mas nós conhecemos o resultado da história. Ele gastou tudo, ele se viu sem nada, ele se viu querendo comer a comida dos porcos. Mas aí ele lembra da casa de seu pai, de como ele era tratado como um filho que de fato ele era, e assim ele volta, e a Bíblia diz que o pai o recebe. Então, quem tem sido o Senhor da sua vida? Será que é você mesmo? Será que você tem vivido pelos seus próprios desejos, as suas próprias vontades, e você tem visto que isso não tem te levado a lugar nenhum? Porque o que Deus nos diz é: eu quero ser o Senhor da sua vida. Eu preciso ser o Senhor da sua vida. Nada dá conta de ser o nosso Deus, porque em nós existe um vazio que só cabe Deus, que só pode ser preenchido por Deus. E Ele precisa ser o nosso Senhor. E ter Deus como Senhor na nossa vida, ter Deus como nosso mestre, é permitir que Ele mexa na nossa agenda, é permitir que Ele mude os nossos planos, porque quando nós entendemos que Ele é o nosso Deus e que Ele tem o melhor para nós permitimos a vontade dEle ser feita na nossa vida, porque lá em Romanos nós vamos ver que Paulo diz que a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Então, ter Deus como Senhor é isso. É permitir que Ele mexa na nossa agenda, permitir que Ele mexa nos planos que nós temos e nos rendermos a Ele, nos rendermos à sua vontade e ao seu propósito. Então, pense nisso. Será que Deus tem sido de fato o Senhor da sua vida? Ou será que você só tem cumprido a tabela religiosa? Será que você só tem cumprido os mandamentos, mas o seu coração está totalmente longe de Deus, assim como o daquele jovem rico? Então foi esse o vídeo de hoje. Se falou com você de alguma forma, eu já te peço para você deixar o seu curtir aqui. Se você puder comentar se você gostou desse vídeo, compartilhar com outras pessoas. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, porque assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que nós postarmos aqui. Compartilha esse vídeo com alguém para que outras pessoas também sejam alcançadas. Deus te abençoe. Tchau!